Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafael do canal Paz de Chapa e hoje a gente está num cenário diferente, ó. A gente está no Clube Nacional da Barra Funda, daqui a pouquinho tem o treino aqui, daí vou montar esse conteúdo para poder comentar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu no final de semana do futebol, né? Tanto no Mundial de Clubes quanto no Campeonato Brasileiro que voltou depois de um mês de paralisação. Começar comentando sobre Chelsea e Paris Saint-Germain e também das semifinais, né? Que a gente viu que o Chelsea foi muito inteligente taticamente nos dois jogos, né, tanto contra o Fluminense quanto contra o Paris. E o Paris ficou um pouquinho abaixo, né, porque apresentou um jogo muito forte, muito consistente contra o Real Madrid, mas não conseguiu repetir a dose contra o Chelsea. Eu tenho na minha mente que o Chelsea entregou o primeiro lugar para o Flamengo propositalmente, justamente para evitar um cruzamento um pouquinho mais difícil lá na frente. Óbvio que não dava para saber que o Bayern de Munique ia terminar como segundo do grupo, mas acabou favorecendo muito esse chaveamento para o Chelsea, teve jogos mais fáceis. A torcida do Palmeiras vai discordar, não me importa, mas assim, o Palmeiras foi engolido pelo Chelsea, o Fluminense também foi engolido pelo Chelsea, e aí chegou na final contra o Paris muito fresco, porque deu tempo de rodar jogador, de testar a opção, e o Maresca foi muito inteligente, fazendo uma alteração no meio de campo muito sutil. Ele colocou o Reece James para jogar com o Caicedo no meio de campo, para justamente dar a condição de que o Enzo Fernandes e o Palmer jogassem mais. Para mim, o Enzo e o Palmer jogaram uma partidaça. O Enzo fazendo o primordial, que era o quê? Marcar o Vitinha. O Vitinha fez um Mundial muito bom. Só que na final ele não conseguiu aparecer tanto porque tinha um cara para poder fechar na dele toda hora. E o Palmer estava livre, justamente porque o Enzo estava cuidando ali do Vitinha, não tinha alguém para poder ficar segurando o Palmer a todo momento. O Palmer flutuou, o Beraldo sofreu muito com ele. Para mim o Beraldo é um jogador que é mediano para baixo, não gosto dele não, nada contra, como pessoa não conheço, mas como jogador eu acho que é abaixo. E foi só ele ser titular que o Paris mostrou um pouco de rendimento abaixo no sistema defensivo, né? Nem vou falar do Marquinhos porque não tem que falar, é outra coisa que a gente comenta em outro vídeo. Mas tanto essa situação de colocar o Enzo para emparedar com o Vitinha e fazer a dobra nos pontas do Paris, que não jogaram bem, tanto o Doué quanto o Kvaratskhelia, fizeram com que o Chelsea fosse soberano no primeiro tempo. E como o Paris apresentou um time um pouquinho lento, até emperrado pelo físico também, o Chelsea acabou engolindo e tem méritos pelo título que alcançou, né? E aí a gente fala um pouquinho também do Campeonato Brasileiro, que voltou no sábado, Flamengo e São Paulo, tem muito... A gente não precisa falar tanto do jogo, porque o Flamengo ganhou de forma ali que tem que mostrar um pouco mais, mas ganhou. E o que a gente tem que falar é de Felipe, Luiz e Pedro. Muita gente está comentando sobre a fala do Felipe, que ele expôs o elenco, expôs o jogador e não é legal. Mas, na verdade, vou ser bem sincero, eu estou do lado do Felipe nessa questão aí, porque o Pedro já tem casos de indisciplina, teve aquela situação com o preparador de São Paulo uma vez, já brigou com o Dorival, tem toda essa questão aí dele, e a gente vê que não muda. O cenário do futebol brasileiro é muito paternalista, não muda. Todo jogador é protegido, o treinador não tem respaldo para poder trabalhar, entende? E aí complica, porque a imprensa faz muita força no Felipe, porque não está colocando o Pedro, mas ninguém entende, porque só quem está dentro de cancha, de dia a dia, está sabendo por que o Pedro não está jogando. E aí ele traz os dados, mostra que o Pedro foi o último nos testes e tudo mais, mostra que ele não está muito comprometido, mas está abalado por causa da possível venda e tudo mais, mas é jogador de futebol, cara, está recebendo, ele tem que trabalhar, tem que fazer o melhor dele, e se não está fazendo, tem que ser cobrado sim, porque é um salário alto, não é R$ 1.500 não, que muito pai de família tem que sair todo dia de manhã para poder trabalhar, voltar para casa, pegar 2 ônibus, 2 trens e tudo mais, metrô. Então tem uma vida muito fácil, então tem que ser cobrado sim, tem que ser cobrado um pouco acima. E aí eu venho falar do Corinthians. O Corinthians, pelo amor de Deus, um mês de treinamento, teve pausa, teve tudo, mas os mesmos problemas que o Dorival apresenta em um clube estão lá, evidentes. Primeiro problema que eu consegui visualizar, né? Formação. Não dá para jogar com o Romero de titular, não dá. De 2025 você querer confiar o seu sistema ofensivo no Romero, me desculpa, mas você não vai arranjar nada, de verdade. A crítica que está sendo feita com o Depay é descabida, existe uma questão política por trás, né? O Depay está sendo fritado
por nada, porque ele está desempenhando sim. Ah, é caro? Sim, mas eu prefiro pagar, sei lá, 4 milhões para 3 Depais, pagar 12 milhões de salário, do que pagar 1 milhão para 10 Romeiros. De verdade, porque o Depay entra e resolve. Todas as jogadas do Corinthians passam pelo pé dele. O Garro estava um nível abaixo, uma rotação abaixo no domingo, né? A gente entende. Mas o que o Depay fez foi muito bom jogo. Então tem gente falando que ele não jogou bola. Pelo contrário, jogou muita bola. Mas é ele carregar... Eu não sei quem carregou mais animal nas costas. Se Noé ou se o Depay com esse elenco do Corinthians, né? Aí entra no quê? O pênalti que foi horroroso, né? Não dá nem para falar de arbitragem, não precisa falar, porque horrível. E ainda o árbitro foi querer colocar na súmula que ele tinha sido xingado. Cara, se você não fez um bom trabalho, óbvio que você vai ser xingado. Você prejudicou um time. O Corinthians foi prejudicado sim pela arbitragem contra o Bragantino. Não exime o fato do que o Corinthians não fez uma boa partida. Fez uma partida bizonha, horrorosa. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe que desde que a gente vê o Corinthians jogando, é isso que vai apresentar. Com o Dorival ainda pior. Entra no que? Taticamente o time é ruim, entendeu? Você vai ver o sistema defensivo com o sistema de meio de campo. Quando o sistema de meio de campo os atacantes vão subir pressão, existe um buraco no meio de campo e a defesa não sobe, porque é uma defesa lenta, entende? O Gustavo Henrique não dá para entender o que ele está fazendo com a camisa do Corinthians. O Kaká também não. A gente não tem uma zaga decente há anos. E aí a gente vê, né, as notícias que estão saindo de ex-dirigentes de Corinthians pegando dinheiro, pegando cartão corporativo com limite de 300 mil reais para poder ficar gastando dinheiro com Viagra, para poder ficar gastando dinheiro com viagem, com restaurante caro. Por isso que o Corinthians está nessa situação, por isso que não vai mudar. E é triste, porque dentro do potencial que o Corinthians tem, podia fazer muita coisa, mas não vai fazer. Não vai fazer porque tem gente lá dentro que não quer que isso aconteça, quer que se mantenha a situação do jeito que está. Então, o nosso panorama, enquanto corintiano, né, porque todo mundo sabe, eu sou corintiano, mas não vou deixar isso influenciar aqui, é bizonho. O Corinthians vai sofrer muito, porque tem que limpar o quadro associativo do time. Enquanto não limpar, vai continuar do jeito que está, e o cenário do Corinthians é muito bizarro nos próximos meses, próximos anos, que seja, porque jogador que entrega está sendo xingado. Jogador que não entrega sai e é aplaudido pela torcida. Tá tudo errado no Corinthians. Presidente levando dinheiro do clube sem justificativa nem nada. O cenário é bizonho. Só para fechar, parabéns ao Chelsea, campeão do mundo. E o cenário é esse. Valeu, galera. Se você não concorda, comenta aí, faz comentário aí, compartilha, dá essa moral pra gente chegar nos 200 inscritos aí. Tranquilo? Valeu, pessoal. Abraço.